Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Scanner da Bolsa. Meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma empresa que chamou a atenção aqui na nossa ferramenta Scanner Pro, a Boa Safra Sementes, ticker Soja3. Só antes de começar o vídeo, quero deixar aqui o nosso disclaimer e já convidar também a todos que ainda não seguem o nosso canal para tocar lá no sininho e assim vocês vão começar a receber as notificações cada vez que a gente publica novos conteúdos aqui nesse canal. Também convido a seguir o nosso Telegram, onde a gente tem um grupo aberto, onde eu fico diariamente postando diversas análises e dados das empresas à medida que a gente vai encontrando e vão sendo atualizadas ao longo dos dias. Então, para quem não conhece ainda a nossa ferramenta e não é assinante aqui do Scanner Pro, nós temos aqui no menu Onde Investir Hoje. O que é essa seção aqui da nossa ferramenta? Nós diariamente monitoramos mais de 200 empresas listadas na B3 e a gente roda uma análise à procura de empresas que elas estão descontadas tanto sob a ótica fundamentalista quanto a técnica. Assim como até mesmo diz aqui, né, na descrição aqui dessa seção, nós analisamos as empresas que no momento apresentam a melhor relação risco-retorno para investimentos com horizonte de longo prazo. Então, nós temos aqui uma fórmula nossa, é uma fórmula secreta nossa, onde a gente analisa diversas informações da empresa, como os múltiplos fundamentalistas e também algumas informações de análise técnica. E a gente chega então a empresas que naquele dia elas estão descontadas, elas estão caindo, né, graficamente, e elas estão também, por outro lado, com múltiplos muito interessantes. Então, no dia de hoje, aqui, 28 de junho, nós temos aqui a empresa que caiu na lista, a Soja3, Boa Safra Sementes. Então, a gente vai dar uma breve olhada nela aqui para tentar entender um pouco por que ela caiu aqui e se ela é interessante ou não. Aí a gente vem aqui ó, no Consulta por Empresa, onde a gente consegue visualizar todas as empresas que a gente monitora. Só entrar aqui então, eu posso entrar com o ticker ou digitar o nome da empresa e aí ela já vai carregar aqui pra gente. Então, para quem não conhece, a Boa Safra ela é uma empresa, ela é relativamente nova, foi fundada em 2009 e ela entrou na bolsa ali por 2021. É uma empresa então do setor agro, né, como o próprio nome sugere. Ela é especializada em sementes de soja, feijão, trigo, milho, etc. E aqui, como a gente pode ver, então, nos seus múltiplos, eles estão bem saudáveis, tá? Não tem nenhum valor negativo, é uma empresa que ela dá lucro, né? Ó, lucro por ação está positivo, né? O PL aqui abaixo de 10, então tá legal também. Ela tem aqui indicadores de lucratividade também, aqui ó, bem interessantes, né? Um ROI aqui em torno de 19, o preço aqui sobre o valor patrimonial, né? Negociando a uma vez e meio o valor da empresa, então bem interessante. Agora sobre a ótica técnica, nós temos aqui ó, esse reloginho aqui, né, esse termostato, onde ele bota onde está o preço hoje do papel em relação ao último ano que passou. Então o preço da ação hoje fechou em R$10,34, que corresponde aqui a 20% do valor total de oscilação no ano, né? Então, nos últimos 12 meses, teve aqui a mínima e a máxima. Então, essa empresa que ela está negociando aqui bem, né, mais próximo das mínimas do que das máximas, né? Então, isso aqui é um dos fatores que entram lá naquela nossa fórmula para identificar e determinar se esse ativo ele está com uma boa oportunidade no momento. Aqui é o histórico de cotação da empresa. Então, vocês podem ver aqui que ela vem numa tendência de baixa. E aqui nessa linha amarela nós temos o preço justo, que é calculado pela fórmula de Graham. Para quem não conhece essa fórmula, aqui na descrição do vídeo também vou deixar um artigo nosso onde a gente explica bem detalhadamente. Tá? Então, você pode ver que o preço justo dela está navegando aqui bem mais alto do que o preço de negociação da ação dela na bolsa, né? Então, tudo isso aqui é margem de segurança, porque isso aqui é quanto que ela vale e isso aqui é quanto que ela custa, né? Aquela famosa diferença entre preço e o valor, né? Então, a gente sempre procura empresas que têm
boa margem aqui, ó. Então a gente pode comprar com segurança que a gente está pagando um bom preço nelas, né? Como é uma empresa nova na bolsa, então, falando de dividendos, ela ainda não tem um histórico significativo e acredito não ser uma boa empresa para estar investindo pensando em dividendos, tá? É uma empresa que no momento seria para investir pensando no crescimento dela. E claro, comprando a um preço agora, se ela vier então a dar certo e crescer muito, ao preço de hoje, o dividend yield lá no futuro vai ser com certeza muito, muito grande, né? Aqui tem uma coisa bem interessante dela, a eficiência operacional. Isso aqui é o resultado das DREs, né? Que é o demonstrativo do resultado do exercício a cada trimestre, né? Então pega-se aqui as receitas e os custos, né? E a gente calcula o lucro e as margens, né? Então, como vocês podem ver aqui, ela oscila bastante porque ela é muito sazonal, então ela depende das safras, né? Você pode ver aqui, ó, que ó, os primeiros e segundo trimestres ó, de 2020, 2021, 2022, eles são bem fracos. Eles quase não têm receita e também não têm despesa, né? Então é quase como que se a empresa ficasse parada, né? Mas aí ela tem uns momentos aqui de explosão no terceiro e no quarto trimestre, né? O terceiro sendo sempre o melhor aqui, né? Então, como é que a gente consegue ter uma análise melhor desse gráfico aqui? Aqui ele está sendo exibido então trimestre por trimestre, né? Nós temos aqui o último, é o primeiro trimestre de 2023, que foi o último resultado agora que a gente tem, né? O mais atual dela. Aqui nessa ferramenta tem uma maneira de selecionar por janela de 4 trimestres acumulados. O que significa isso? Eu vou selecionar aqui para mostrar. Naquela visualização anterior é meramente o resultado de cada trimestre. Agora o que a gente faz é pega o trimestre atual e os últimos três. Então aqui nesse 1T23 tem o primeiro trimestre desse ano e os três últimos do ano passado. Aqui nesse 4T22 ele tem o ano inteiro de 2022. Ele tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto e assim sucessivamente. E dessa maneira a gente consegue ter uma imagem muito mais clara da empresa. A gente consegue ver aqui que ela está realmente, né, crescendo aqui, né? Ela está tendo mais volume, né? Ela consegue ter mais receitas. Obviamente as despesas também elas vão crescendo, né? A receita é a linha azul e a despesa é a linha roxa, né? E aqui embaixo a gente tem a diferença das duas nessa linha pontilhada que é o resultado, né? Então é a receita menos os custos. Eu posso dar uma limpada nesse gráfico aqui, ó, deixar só o resultado bruto, por exemplo, né? Então a gente vê aqui que ele vai crescendo, né? Ela ainda é uma empresa small cap, a gente tem aqui o resultado, o lucro, né, 120 milhões e nesse último trimestre aqui foi de 200 milhões, é relativamente baixo, né, para as empresas listadas na bolsa. Isso é bom também porque é uma empresa que ela corre meio fora do radar, porque os fundos, os grandes fundos, eles não conseguem investir nela, né? Então é uma boa oportunidade assim para investidores, pessoas físicas como nós, para estar conseguindo aqui um papel que ele está um pouco fora, assim, que não sai muito nas notícias, etc. Aqui outra maneira também de a gente ver a saúde da empresa é a análise do balanço patrimonial, né? O balanço também ele é atualizado a cada trimestre. E aqui, uma análise que eu gosto de fazer é só visualizar o patrimônio, como é que está a evolução do patrimônio. Então eu apago aqui, é só clicar aqui na legenda, ele vai ocultando. Então eu tenho aqui agora só o patrimônio da empresa, patrimônio líquido, né? E o que seria o patrimônio líquido? Imagina que a empresa decide encerrar as atividades hoje. Então ela pega todos os ativos dela, ela pega o dinheiro que tem em caixa, as aplicações, pega as contas a receber, vende terreno, vende semente e recebe dívidas, e pega isso tudo e aí paga as contas, paga salário, paga imposto, paga empréstimos, paga tudo que ela deve. E aí a gente tem o saldo é o patrimônio líquido. Então, quando o patrimônio é positivo, significa que a empresa, né, ela está bem, né? Então, a gente vê aqui a evolução, como já em 2021 ela deu um baita salto aqui, né? E o patrimônio dela vem crescendo, né? Nesse último trimestre até chegou a encolher um pouquinho aqui de 821 milhões para 802, mas é pouca coisa, né? A gente vê que
que ela vem numa crescente aqui, né? Então é bem interessante também. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é comparar com os pares, né? Que são as empresas que, digamos, concorrem com ela na bolsa, né? Então a gente pode vir aqui, ó, em melhores empresas e aqui a gente consegue fazer uma comparação daquela margem de segurança. Aqui, ó, pelo ranking do valor intrínseco da fórmula de Graham, né? Então, temos aqui todas as empresas que a gente monitora, né? E a gente pode vir aqui e selecionar somente aquelas que a gente quer comparar. Então, eu vou pegar a soja, outra do mesmo setor, a SLC, tem a Três Tentos, temos também a Agro Galaxy, Brasil Agro, e outra também que eu coloco aqui é a Kepler, né? Que ela faz os silos. Então a gente tem aqui as empresas do setor que a gente monitora. E a gente consegue ver aqui então a margem de segurança. Como é que funciona essa tabela? Então temos aqui primeiro o ranking, né? Então, das mais de 200 empresas que a gente monitora, a Boa Safra ela está em 57º colocado no ranking. E assim por diante todas essas aqui. A cotação dela, então, está 10,40 e o preço justo é 14. Logo, então, ela tem 38%, que é a diferença, né? Então, ela tem 38% de margem de segurança. Então, de todas essas do setor agro, ela é a que mais tem margem. Ela fica aqui praticamente empatada com a Kepler, que está com 35%, e logo vem aqui também a SLC. Então, essas três aqui seriam as melhores empresas para estar investindo no setor de agro, comparando-se entre elas, né? Então, se você quer investir no setor de agro, mas não sabe qual empresa investir, então seria pela margem de segurança seria mais interessante nessas três aqui. Depois aqui vem a Agro Galaxy com praticamente 20%, e essas duas aqui elas não estão interessantes. Por exemplo, a Três Tentos, ela tem uma margem só de 1%, ou seja, ela está hoje valendo 12,50 e o preço justo é 12,69. Então ela está no preço, né? Então não tem nenhuma margem de segurança, você já está pagando o que ela vale. Então não é interessante aqui do ponto de vista de value investing, né? De comprar empresas com essa margem. E aqui a Brasil Agro, pior ainda, porque a margem de segurança está negativa, né? A cotação está R$ 23, quase 24, e o preço justo é 15. Então tem aqui, né? Não tem um upside, tem um downside, né? Então aqui mesmo tá. Aqui quem é mais ousado até opera short, né? Entra vendido, mas isso aqui não é uma coisa que a gente faz aqui, né? A nossa ideia é só investimento a longo prazo e está somente comprado, né? Em ativos. Então aqui mais uma maneira bem legal da gente estar comparando aqui então o preço justo, né, entre as empresas. E aqui também você não precisa necessariamente colocar empresas só do mesmo setor. Eu posso colocar aqui qualquer empresa, né? Por exemplo, vou botar o Itaú, por exemplo. Então ele permite você selecionar qualquer empresa aqui. Tá? Agora o Itaú entra aqui no meio, ó, com 24% de margem de segurança. Então é isso, pessoal. Uma breve análise aqui da Boa Safra. Espero que tenham gostado do vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixe um comentário ou envie um e-mail para nós. Muito obrigado, um abraço e até mais.